Vamos abrir nossas Bíblias para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você está em casa fazendo alguma coisa, pare nesse momento, pegue sua Bíblia, fique atento, porque é a palavra do Senhor que vai ser lida. Se mantenha em reverência nesse momento. Ok. A gente está vivendo um momento que nessa semana a gente foi cometido por notícias, já não bastasse as enfermidades que nós estamos vivendo, o conflito com essa pandemia, e obviamente a gente sabe que essa pandemia ela já vai gerar um certo prejuízo econômico. E agora nós estamos diante de um acontecimento político onde nós tivemos aí a saída do ministro e assim a gente fica um pouco perturbado com algumas notícias, inclusive essa, mas nós devemos entender que Deus está sobre todas as coisas. Ele direciona todas as coisas. E esse texto aqui de 2 Crônicas, é um texto que eu quero dar ênfase só em um versículo e a gente vai passar aí por alguns versículos aí, tá bom? Cujo tema eu tentando extrair aqui a supremacia divina, a autoridade política numa perspectiva bíblica. Então, a gente vai entender um pouco como isso encaixa diante do poder e da soberania de Deus, tudo esse conflito que nós estamos passando, tá bom? É um tema que ele é muito extensivo, são vários versículos que poderíamos passar aqui horas e horas falando, mas a gente vai, quem sabe, a gente possa dar continuidade ou no YouTube, enfim. Mas olha só, presta atenção. 2 Crônicas, capítulo 20. Verso 1 fala assim, ó. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Aí o verso 3 diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Teve medo, se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. O versículo 6, ele diz assim: E disse, isso, Josafá, né? Vamos ler o versículo 5. Fala assim: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força, poder, e não há quem te possa resistir. Então esse versículo aqui, a parte B, ele nos traz um conforto. Conforto em saber que Deus reina sobre todo o governo. Ele diz a parte B aqui: Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder,
e não há quem possa resistir. Poder citar. Senhor, mais uma vez, tua palavra possa trazer ajustes, Pai, mudança e aconselhamento para a nossa vida. Tua palavra, nós cremos que ela é viva, eficaz. Ela traz vida, ela é pura justiça. A tua palavra, ela não é falsa, ela é verdadeira. Nós cremos na tua palavra, Pai. Nos ajude a entender e colocar isso nas nossas vidas, o que o Senhor vai falar nos nossos corações. Me use mais uma vez para o louvor do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dar ênfase aqui nesse versículo aqui, no versículo 6, porque ele fala que não és tu quem domina sobre todos os reinos dos povos. O Senhor domina sobre os reinos dos povos. Interessante aqui que, discorrendo aqui esse capítulo aqui, ele fala para a congregação, mais na frente se levanta um levita chamado Jaziel, né, os filhos de Azar, um levita, nunca tinha se levantado um levita antes, e ele fala para Josafá, versículo 15 aí, acompanha comigo, diz assim: e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Amém? Às vezes a gente acha que a luta é nossa, né? Sempre a gente quer sair como o guerreiro principal. E aqui, interessante que no final desse texto aqui, Deus fala assim: vai pelejar, vai lutar, agora você leva o seu povo e fica quieto, parado. Isso é uma confiança, né? E saiu Josafá contra os filhos de Moabe, contra os filhos de Amon e alguns dos montes de Seir. E quando o povo chegou lá para confrontar, ele se deparou com a seguinte visão: todos estavam mortos. Todos estavam mortos. Eles mesmos se desentenderam no caminho e todos pereceram. Ok, não é o eixo que eu quero trazer aqui, mas eu quero trazer aqui sobre o reino, quem reina sobre todos os povos. Quem reina sobre todos os povos. Irmãos, a gente, nesse tempo, eu tenho escutado muitas coisas. Eu estou num grupo de WhatsApp daqui de Brasília, que são os pastores de uma linha tradicional, são reformados. E eu vejo quando sobre essa notícia foram mensagens em cima de mensagens sobre o acontecimento. E eu esperando alguém dizer: irmãos, vamos sentar, vamos orar pelo país. Vamos orar pelo país. Eu senti uma certa dificuldade de continuar esperando. Eu disse: olha, vamos orar pelo país. Alguns não gostaram do que eu escrevi. Eu escrevi simplesmente isso: irmãos, vamos orar.
Mas não é só esse grupo. Outros grupos do nosso movimento também, que a gente percebe que existe só falácias. E dentro desse ambiente a gente vira técnico, né? É interessante. E todos nós, quando está em época de Copa, a gente, todo mundo é técnico, né? Todo mundo fala que o técnico está errado, que é burro, né? Tal, e xinga o cara. Mas a realidade, irmãos, que tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer aos irmãos. Se realmente os irmãos confiam em Deus. E como está a minha, a sua confiança diante dessa situação? Como está? Como está a nossa confiança? Como você tem enxergado essa atual situação em que se encontra o nosso país? Como a gente tem respondido? Como nós podemos descansar em Deus? Como você, nós podemos descansar em Deus diante de algumas atitudes tomadas dos nossos representantes que às vezes nos deixam aterrorizados? Como a gente vai, diante da palavra de Deus, como a gente vai descansar no Senhor? Ou a gente vai conjecturar saídas emergenciais, né? Eu já escutei alguns dizendo que é o fim do mundo, né? Uns falam, não, isso são saídas emergenciais. Dizendo, o que está acontecendo é porque é o fim do mundo mesmo. Não é por isso, não, porque o fim do mundo é fato. O fim do mundo é fato. Às vezes, esse tipo de vernáculo, esse tipo de discurso, é um discurso de que você está desapropriando da sua responsabilidade. E qual seria a responsabilidade? De orar. Não, o fim do mundo está acabando mesmo, então é isso mesmo que vai acontecer. A gente olha para aqui para o texto e percebe aqui, um exemplo aqui, Josafá, entre outros, Josafá. No verso 3 ele fala que ele teve medo. É fato, é um costume. Não, é natural. Tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, todo mundo tem medo. Até certo ponto. Então, a resposta dele foi o quê? Apregou o jejum. E esse apregou não é simplesmente ele ajoelhou e ele conclamou toda Judá para jejuar. E esse apregou no hebraico é como se fosse ele orientou. Nessa orientação é o quê? Pregação, exposição da palavra. Pregação. Orientando. Por mais que ele tenha falhado mais na frente, que não vem o caso. Mas, diante dessas situações, tem um vídeo do Dr. Glauco, e eu acho muito interessante, que ele trata sobre isso. No YouTube deve ter, tem. No YouTube deve ter. Não, tem. Uma cosmovisão política e sobre as escrituras. Ele traz uma explanação fantástica. Seria bom depois você procurar lá. Mas quando eu vejo, irmão, nessa situação que nós estamos passando, eu vejo que muitos crentes, eles estão vivendo na nata. O que é nata? Na superficialidade. Superficialidade da crença sobre a proeminência de Deus.
na crença do que realmente é reconhecer o que é um Deus soberano. Estão vivendo uma ideia de puerilidade. Sabe o que é puerilidade? Puerilidade. A puerilidade cristã. Puerilidade é um ato infantil. Estão ainda no leite. E se nós vamos aprendermos a confiar em Deus na adversidade, nós precisamos crer, primeiro, que a vontade de Deus jamais permitirá que alguém ou algo venha arruinar a sua perfeita vontade. Nada venha arruinar os propósitos de Deus. Por isso que Salmo 139 fala sobre os decretos de Deus, né? Que Deus já escreveu toda a nossa história. Agora nós sabemos que Deus é quem nos sustenta e nada resiste à sua vontade. O que fala lá em Efésios 1:11, né? O qual que Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Deus, Ele não tem uma pessoa ao lado para que Ele pudesse perguntar, se aconselhar, ou alguém superior a Ele. Não, isso sai dele. Ele age de acordo com o conselho de sua vontade. Parte dele. O conselho de sua vontade. E se nós pararmos e observarmos da criação, nos tempos eternos, a criação não, nos tempos eternos, né? Antes dos tempos eternos, as coisas permanecem sempre como Ele deseja que sejam. E eu digo que qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa que tente burlar esses passos, qualquer pessoa é incapaz de agir, criar um plano malévolo, um plano mau. Ninguém consegue executar esse plano, a menos se Deus não já tenha decretado. Para alguns, a resposta é outra forma. Para alguns, a resposta é outra forma. Mas esses planos que a gente acha que é mal, sempre tem uma finalidade para nos abençoar, para nos corrigir, para nos direcionar no caminho certo, no caminho do Senhor. E diante da política, das leis do nosso país, em sua maioria, elas podem ser razoáveis, elas podem ser favoráveis, elas podem ser aterrorizantes e também assustadoras. Mas cada dia que nós estamos passando, nós estamos vivendo inconsciente, e esse consciente a gente vai imergindo em decisões do nosso governo, governamentais, que nos ferem a cada momento e nos afetam. E nós precisamos entender que é Deus que está fazendo isso. Agora eu acho que algo que deveríamos refletir mais não é simplesmente só o fato de reconhecer que Deus está fazendo. Eu acho que o ato principal é a gente entender o que o próprio Deus Ele deseja obter com isso que Ele está executando. Eu acho que esse deveria ser o eixo do nosso pensamento.
O que é que Deus ele está querendo obter com tudo isso? Nós começamos com a pandemia, quer dizer, acho que com a pandemia, eu falei com a minha esposa, ela disse, não foi com a pandemia não, primeiro foi com o janeiro que foi longo demais, né? Todo mundo reclamando do janeiro, esse janeiro não termina e tal. Realmente foi um janeiro bem extenso, né? Mas temos agora essa crise mundial, que agora é uma crise política. Parece que, ao meu ver, parece que Deus está olhando para a sua igreja. Está falando, não, eles são insensíveis. Eles estão ébrios, né? Lembra dos ébrios, né? Estão meio que anestesiados. Eu vou apertar mais aqui o parafuso, vou apertar mais a porta, para ver se os crentes, se meus filhos, se meus servos, eles reagem à minha orientação. Irmãos, nós que somos crentes em Cristo, a gente tem que ter um ouvido sensível, nós temos que ter uma percepção mais aguçada quanto a isso. Nós sabemos que o nosso país ele é livre de a liberdade cristã, o cristianismo, onde nós podemos pregar o cristianismo público, sem interrupções. E essa experiência, meus irmãos, ela deveria ser prestigiada. A gente não prestigia essa liberdade que nós temos aqui no nosso país. E para os cristãos que também moram em países que têm essa mesma ideia democrática, assim podemos dizer, de democracia, que reconhece, que tem a certeza que Deus governa sobre os governantes e sobre eles, o próprio Deus, ele executa a sua vontade, o seu querer, ele exerce a sua autoridade. Esses cristãos, irmãos, eles deveriam confiar em Deus nos momentos de perturbação, nesses momentos de perseguição que nós estamos vivendo. Muitas saídas nossas nós procuramos a fuga, totalmente uma fuga de entreconto, totalmente uma fuga contrária ao que as Escrituras dizem, ao que o relato histórico nos indica, nos informa, né? O relato histórico é que, dentro das perseguições, o foco era o quê? Deus está querendo contrição. E alguns pereceram por não abraçar, por não corresponder para a glória de Deus. Nós temos em toda a história dos profetas, né, os profetas se levantando contra a nação, contra as nações. E a gente percebe que existe um falecimento da nossa ideia cristã sobre a oração, sobre ser sensível ao que Deus realmente requer de nós. Nós deveríamos ser totalmente agradecidos a Deus por essa liberdade. Mas o agradecido não é simplesmente a gente agradecer, Senhor, obrigado por estar, por o Senhor ter me colocado nesse país de liberdade, mas o agradecimento em ato, reconhecendo o Senhor e sendo agradecido do Senhor nos nossos atos. Nesses meios de comunicação, quantos de nós temos falado do Evangelho?
porque nós não estamos saindo de casa, mas nós temos os meios aí de comunicação, que agora os meios onde nós somos bem vistos, né? Nós somos bem vistos. Nosso país passa por decisões que são perceptíveis como boas, como mas decisões que são prejudiciais, mas sempre estão sob a preeminência de Deus. Nós tivemos eleições justas, eleições legais, legítimas, absolutamente democráticas, né? Porque a gente diz que existe a democracia, né? Mas o que é democracia na perspectiva bíblica? Será que nós vivemos uma democracia ou uma autocracia? Se nas Escrituras fala que Deus governa o governador, como nós vivemos uma democracia? Isso é uma perspectiva bíblica. Mas não é o caso aqui. Mas, irmãos, nós observamos que as eleições elas foram justas, foram legais. E diante dessa questão, por essa ótica também, se o candidato A, B, ou C, ou D, ou F tivesse agora na presidência, se alguém de um partido oposto tivesse conseguido a cadeira presidencial, você iria dizer é o que? Obra de Satanás? Você iria dizer, não, isso é obra do Satanás. Eu digo, cuidado. Cuidado com essas palavras. Porque essa revolta aí, ela pode caracterizar uma rebelião contra Deus. Porque dentro dessa escolha de Deus, é justamente aquilo que nós não entendemos. Porque isso são escolhas divinas. E algo o Senhor quer tratar comigo, com a igreja. Deus, Ele quer tratar com a igreja. Se Ele colocar um comunista, foi Deus que Ele colocou ele lá. Agora entenda, não estou dizendo que a gente vai abraçar o comunismo. Não. Eu estou dizendo que se fosse outro partido, foi Deus que tinha colocado lá. Aí eis a questão, eis a interrogação, que nós devemos pensar, como eu falei, não só a ideia de reconhecer que Deus ele colocou o presidente atual, mas sim, o que é que o Senhor quer, o que é que Deus quer obter, como colocando uma pessoa na cadeira presidencial que tem toda uma visão oposta do que é da Bíblia. O que é que o Senhor quer com isso? E isso é uma interrogação que ela não deve ser uma interrogação incógnita. Ela tem que ser uma interrogação que ela tem que ter uma linha de raciocínio bíblico. Pra gente, aí sim, a gente vai começar a buscar o que realmente Deus ele quer falar comigo e com você, que Ele quer ajustar. Outra coisa que a gente não deve também, isso que aconteceu, eu acho que a gente estava muito divinizando a coisa. A gente vai ver um pouco mais na frente. E a gente tem que ter cuidado da gente não consignar aquilo que é mais valioso. O que eu quero dizer consignar? Consignar é quando você coloca um objeto de valor na mão de outra pessoa para ele liderar, para ele direcionar, para ele tomar conta, né? Então acho que nós não devemos consignar a nossa esperança nessas instituições políticas. Isso veio dar um banho de água gelada.
Tem muita gente que acha que o presidente ou são pessoas que vão reverter a situação do nosso país. Por mais que ele cite versículos, ok, é um bom início. É um bom início porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela traz mudança. Quem sabe, no proferir sempre dessas palavras, ele realmente seja transformado. Mas se ele for transformado, perseguições maiores virão. Perseguições maiores virão. Nós não devemos trocar a ideia de depositar a nossa esperança no governante e trocar colocando no governado. Isso nós nunca podemos fazer. Como crentes em Cristo, nossa esperança é em Deus. A nossa esperança é em Deus. Deus ele é preponderante, homogêneo, absoluto em todas as coisas. Você se lembra da história de José? Lá em Mateus, capítulo 2, se você quiser abrir aí. Mateus capítulo 2, no capítulo 1 ele vai falar sobre a genealogia, depois ele fala sobre o nascimento de Jesus, aí no capítulo 2 ele conta a história lá dos reis magos que foram a Herodes, quando eles chegaram lá a Herodes e Herodes, eles perguntam onde está nascendo o rei de Judeus. E Herodes chama ele num canto assim, diz, olha, vai lá e quando você voltar, você achar, volte e me fale o que está vendo. Quem é, para que eu vá lá e glorifique. Deus deu a percepção para eles, a noção do perigo e não voltaram lá. O que aconteceu posterior? No versículo mais à frente, acho que é no 14 e 15. O anjo acorda José e fala assim, José acorda, pega a mãe e o menino e vai para o Egito. Vai para o Egito, porque Herodes quer matar. Herodes quer matar o menino. Mas minha pergunta é o seguinte, quem colocou aquela perseguição? Foi Herodes que ele espontaneamente quis ir? O que é que fala no final? Fala que para que fosse o versículo 14, Abraão, lê para mim. Responde-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe partiu para o Egito. O que é isso? Desculpa. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Para que fosse proferido pelo Senhor, por intermédio do profeta. Então, pera, quem foi que mandou? O Senhor, o próprio Senhor, trazendo perseguição para o seu filho. Para o seu filho. Irmãos, aqui em Mateus, fugindo um pouco, mas Mateus aqui, ele registra várias ocasiões que no começo da vida de Jesus, existem ações do governo que afetou diretamente a vida de Jesus. O próprio governo afetou diretamente aqui a vida de Jesus. E eu digo, irmãos, que é justamente assim. Deus, ele usa pessoas, ele envolve pessoas nos seus decretos, para essas pessoas agirem livremente. Agirem livremente. Agora, vendo por outra ocasião, essas mesmas pessoas que agiram livremente, elas fizeram exatamente o que Deus havia planejado. São coisas bem tênues, né? Para a gente. Deus decretou. O homem age
livremente dentro já do controle já dos seus decretos. E agora, o planejado vai acontecer. O decretado vai acontecer. Aí, se a gente for analisar o futuro da história, a gente percebe que depois da perseguição, o porquê da perseguição, né? Primeiro ele sai do Egito para que seja proferido, realmente seja concretizado aquilo que foi predito pelos profetas. Mas também, se dentro de uma concordância bíblica, você vai ver que aquilo ali era para o bem de socorro. Abre lá em Atos, outro textozinho aí, texto que nos fala de um poder soberano. Atos 4. Atos 4. Deixa eu ver aqui. O verso 24, olha só. Ele fala assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Ele já começa fazendo a exaltação aqui de quem é Deus. Soberano Senhor. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo neles há. Aí ele fala aqui que tudo isso isso era por intermédio do profeta Davi. E ele fala aqui: porque se enfureceram os gentios, aqui está citando Salmo 2. E os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram uma contra o Senhor ungido. Seu Senhor ungido. Ou seja, Deus, aqui está falando aqui, se você ler o Salmo 2, ele vai falar que Deus, ele determinou o seu ungido, seu filho, e os outros reis que estão embaixo, indo contra os decretos de Deus. Indo contra os decretos de Deus. Aí fala que no começo, no decorrer lá do Salmo, diz que o Senhor ri-se deles, né? Salmo 2. O Senhor ri desse povo. Porque os decretos dele não podem ser mudados. Agora olha só, verso 27. Aí agora, tem aqui dizendo: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Ou seja, a busca de Herodes, a matança, a negligência, a negação, o lavar das mãos de Pilatos, a negação de reconhecer Jesus como Cristo e suficiente, o Deus, o Messias escolhido, o Messias almejado, o Messias esperado pelos profetas, toda a negação do povo de Israel foi proferido, foi decretado pelo Senhor. E a consequência disso aí é o quê? Muita perseguição. Dentro desse espaço, quem sofre? A igreja. Perseguição. Por quê? Porque o Cristo morreu. E você, para seguir o Cristo, agora ressuscitado, o único e verdadeiro Cristo ressurreto, agora existe um sofrimento, as perseguições. E proferido isso aqui, quando a gente olha e fala: para fazerem tudo que tua mão e teu propósito pré-determinaram. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem como fugir dos decretos de Deus. A
Aí você me fala assim, mas pastor, então, se já os decretos já estão estabelecidos, então é só viver regaladamente. Quem foi que disse isso para você? A Bíblia não fala isso. A gente sabe que tem os eleitos de Deus espalhados pelo mundo. Então, só porque tem os eleitos de Deus espalhados pelo mundo, a gente não vai pregar. É isso que o Senhor ensina? Ou o Senhor diz assim, ó, vai e prega. Porque o papel quem faz sou eu. Seu papel é de servir. Vá e pregue o Evangelho. Qual é o papel diante da igreja, diante de situações como essa? Orar. Orar. E quem sabe, como fala o profeta Joel, e quem sabe o Senhor livrará. Qual é o papel do crente? Orar, jejuar. O profeta, o rei Josafá juntou a congregação, juntou todos e vamos orar. O Senhor dá grandes livramentos. Dá grandes livramentos. Agora a gente não tem que fazer como alguns fazem e coloca Jesus, Deus no canto da parede, né? Ele isso não existe. Isso é uma teologia totalmente furada. Não existe. Mas olha só, Provérbios 6:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem ele traça, mas o Senhor é quem dirige os passos. E a gente tem nós temos sofrido com essa nossa fé enfraquecida. A gente tem uma fé muito superficial. A realidade é que o rei, o governador, o presidente, e qualquer presidente está nas mãos do Senhor. Ah, mas o meu presidente, mas o meu governador é comunista. Ele não está nas mãos do Senhor. Ele quer tratar com o povo. Ele quer ajustar. Eu tenho uma dó do meu povo nordestino, né? Porque eu escuto algumas coisas da governadora lá e eu sofro com isso. Mas o povo tem que... Aquilo ali foi projeto de Deus. E quando nós entendemos quando é projeto e decreto de Deus, a gente encara aquilo com louvor e glória. Agora, quando a gente tem uma perspectiva soberana, na superficialidade, aí, infelizmente, a gente começa a conjecturar ideias, saídas, resoluções, tudo fora do contexto, do nosso contexto, das Escrituras, do que é o prisma principal das Escrituras, sobre o sofrimento, como sair do sofrimento, ou seja, não digo como sair, mas como você receber o sofrimento com renovo do Senhor. Oração. E quando a gente fala, às vezes, em oração, a gente se assusta. Então nós devemos orar, irmãos. Nós devemos orar porque o rei, os grandes poderosos que estão no controle, eles são estabelecidos por Deus. Deus estabelece o seu governo, ele determina quem governa. Em tais governos também, o governo é de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Abre lá em Daniel, vamos lá, deixa eu só mostrar aqui. Abre lá em Daniel, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Verso 17 fala assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, e que o Altíssimo tem domínio sobre
reino dos povos, os reinos dos homens. Aqui ele revela aquele que ele colocou no controle, e pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, mais humilde. E mais no versículo acima, acho que o 32, quando ele leva à loucura o Nabucodonosor, ele fala assim: serás expulso, e entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartião comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Agora olha só que interessante. Aqui esse povo é o quê? É o povo de Deus, escolhido por Deus? É o povo inimigo do Senhor. E só por conta disso, Deus não está no controle? Aí cuidado para a gente não cair no deísmo, né? Aquela ideia que Deus deu as costas para o mundo e as coisas regem de acordo com as leis humanas. Não, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. O Senhor governa todos. Ali o Iraque, o Irã, Palestina, o Oriente Médio, aquele conflito todo com aquela governança muito louca. Quem é que está ali? É Satanás? Aonde é que Satanás governa? Deus nos seus decretos. Deus tem um propósito quanto àquilo ali que está acontecendo. Olha só, diante desses tiranos, desses ditadores, que nós podemos pensar é que realmente esses que maltratam não só homens bons, também a homens malvados, né, assassinos, mas também crianças, mulheres. E o que nos atormenta também, se nós não tivermos uma conexão com as Escrituras, a gente fica surpreso e ao mesmo tempo admirado em saber que Deus ele governa essas pessoas. Deus governa essas pessoas, quer dizer, não estão ausentes, não estão fora dos decretos de Deus. Deus controla todas as decisões, irmãos. Todas as decisões Deus controla. Um colega meu postou uma foto do nosso presidente e disse: esse é porque isso está acontecendo porque muitos têm depositado esperança nele. Um colega meu, pastor, ele disse: eu falo aqui desde o começo das eleições, não devemos depositar a nossa confiança nas instituições políticas. Por quê? Porque elas simplesmente estão para nos servir. É isso que fala Romanos 13. Então, Deus não apenas ele determina quem governa, mas também ele governa as decisões tomadas pelos seus governos. Olha só, Provérbios 16, 33, ele fala assim: a sorte lança o regaço, mas o Senhor procede à decisão. Antigamente, eles lançavam sorte para tomar as decisões, né? Jogavam, às vezes era paus, e não era todas as vezes que eles faziam isso, mas era um costume, o costume do Oriente Médio, que eles faziam isso para tomar determinadas situações, isso no tempo antigo. Aí olha só o que esse versículo fala: a sorte lança o regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Você pode lançar, mas não pense que aquela sorte que caiu foi sorte no aleatório. Deus ele ainda fala, esse versículo ele fala muito mais, ele antecede sobre isso. Ele está falando, olha, que a própria ida em fazer a sorte está nos meus decretos. Até ir em fazer a sorte está nos meus decretos. Meus irmãos, finalizando aqui, de que forma você tem lutado? De que forma você tem lutado? De que forma você tem lutado?
Quem determina a sua vitória? A minha vitória. Quem é esse que determina? Além de governar as decisões dos governantes, entenda que Deus também governa as vitórias. Deus governa a vitória. Provérbios 21, 31 fala assim: o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas a vitória vem do Senhor. Não adianta conjecturarmos saída para uma resposta que está nas Escrituras. Salmo 27 fala assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. No tempo de hoje, eu falo assim: uns confiam no Bolsonaro, outros confiam no Lula. Irmão, a nossa confiança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. E é em Deus que nós gloriamos. É isso que fala o restante, né? Mas eu do Senhor me glorio. Finalizando aqui, irmãos, nós não devemos transferir a culpa pelo que estamos passando. Nós não devemos transferir a culpa. Não, a gente está passando por isso, situação é por conta de tal governo passado. Sim, ele foi instrumento. Porque Deus assim quis. Mas nós não devemos transferir e mudar a nossa responsabilidade. E muito menos a gente colocar saídas que não seja numa luta bíblica. Oração e jejum. Oração e jejum. Muita oração, muita intimidade com Deus. Agora, eu não sei, irmãos, se podemos mudar a história da nossa nação. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. E alguns falam aí que as coisas vão melhorar. Irmãos, a Bíblia não fala isso. A Bíblia, ela não fala isso. Ela não nos mostra isso. Eu não sei se podemos mudar a história. Eu não sei se podemos ter uma nação curada de corrupção. Isso eu não posso confirmar diante desses atropelamentos tributários que nós vivemos. Essa conquista do poder, de subir ao poder, para simplesmente para o ego próprio, e uns passando a perna uns nos outros. Eu não sei se algum dia nós teremos uma nação cristã. Mas eu digo uma coisa, irmãos, eu sei, diante das Escrituras, qual é a minha e qual é a sua obrigação. Qual é a minha e a sua obrigação? Nada mais é do que orar. Orar. A nossa obrigação é orar. E o contexto, Deus assim realizará de acordo com os seus decretos. Não fuja da sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Orar. Ore pela nação. Quantas vezes você tem orado em casa? Quantas vezes, porque os irmãos que estão aqui na igreja, nós temos orado, nós temos clamado por nossa nação que está sofrendo, né? Eu senti uma frieza grande, uma tristeza enorme aqui dentro desse quarto aqui, quando meu pai veio aqui, me trouxe o discurso aqui do nosso ministro. Nossa, que tristeza! Que tristeza!
Parece que realmente a gente se depara com aquela ideia de que nós estávamos colocando a nossa esperança nessa dupla, nesse design arquitetônico que o nosso presidente colocou. E a gente fica, meu Deus, me perdoe, Pai, me perdoe, Senhor. Nós devemos orar, irmãos. Nós devemos orar.